Bem-vindos, alunos do curso de especialização em biotecnologia. Eu sou a professora Roberta Diniz e essa é a primeira aula do módulo Biossegurança, Bioética e Legislação em Biotecnologia. E o nosso tema de hoje será a bioética. Para entender o que é a bioética, primeiro precisamos compreender o que é a ética e como os dilemas éticos podem afetar nosso comportamento. A partir de então, veremos os conceitos de bioética, quais os campos de atuação e como surgiu essa disciplina no mundo e no Brasil. E também aprender sobre a teoria principialista. Por fim, estudaremos as questões sobre a ética no meio acadêmico. Você saberia distinguir ética, bioética e biodireito? Nessa nossa primeira aula, vamos compreender sobre a ética e a bioética. E o biodireito será abordado na terceira aula deste módulo. Ética é uma palavra de origem grega, ethos, que significa caráter, e que foi traduzida para o latim como mos, que significa costume. Daí a utilização atual da ética como a ciência da moral, ou filosofia da moral dos costumes. Ela é entendida como um conjunto de valores e princípios morais que regem os direitos e deveres de cada um de nós, e que são estabelecidos e aceitos numa época por determinada comunidade. Percebam, então, que a ética é de uma comunidade, de um grupo e de um tempo. Não existe uma ética dita universal que seria válida para todo mundo, em qualquer situação e em qualquer lugar da história. Ela é um conjunto de valores e princípios que a gente usa na nossa convivência. Por isso, ela é relacional, tem a ver com a maneira como nós nos comportamos, porque nós somos seres sociais. A ética ela se ocupa com o ser humano e se utiliza dos estudos dos conflitos entre o bem e o mal e a forma como esses conflitos se refletem sobre o agir humano e suas finalidades. A ética é, então, a maneira como nós nos comportamos diante de conflitos morais. Para entender o que seria um conflito moral, vamos pensar agora num problema ético bem clássico, que é o dilema do trem. Nesse dilema, você deve pensar que está na seguinte situação. Você é um maquinista de um trem desgovernado, que está indo ao encontro de 5 pessoas que estão presas na linha do trem. Só que você tem a possibilidade de alterar o percurso do trem e acabar matando uma única pessoa que estaria nessa outra linha. O que você faria? Deixaria o trem desgovernado matar 5 pessoas no seu trilho normal ou alteraria a rota e acabaria matando uma pessoa que estava nesse outro trilho? Bom, esse dilema ele foi pensado por um professor de Harvard e feito uma pesquisa que revelou que 97% das pessoas nessa situação hipotética optaria por desviar o trem e matar uma pessoa, salvando 5 vidas. Para essas pessoas, vale aquela lógica utilitarista, que mais vale atropelar uma única pessoa e salvar 5 do que o inverso. Essa visão utilitarista, ela considera as consequências diretas dessa ação. Só que a ética, ela não é fechada, ela é circunstancial, ou seja, tem um significado para cada circunstância. Isso significa, por exemplo, que nesse dilema do trem, você mudaria a decisão ao saber que a pessoa que seria atropelada ao desviar o trem é alguém da sua família, que você estima muito? Justificaria não desviar o trem em direção a essas 5 pessoas? Nessa situação, diferente do primeiro exemplo, a maioria das pessoas mudaria sua posição, porque nós temos aí um outro elemento muito importante, que é a intenção ou a vontade. Ainda que a lógica por trás do problema continue sendo salvar 5 pessoas em prol de uma, muitos acham que o fator de intenção ou vontade é preponderante e prevalece em cima do cálculo utilitarista. Bom, o objetivo desse dilema para o nosso estudo foi de mostrar que os dilemas éticos eles são interessantes para fazer com que a gente reflita sobre a realidade e reflita sobre os ideais de justiça, de bondade e de valores. Na vida em sociedade, os dilemas éticos eles são muito mais presentes e mais complicados do que a gente costuma imaginar.
A ética, embora não possa ser confundida com as leis, ela está relacionada com um sentimento de justiça social, sendo construída por uma sociedade com base nos seus valores históricos e culturais. Em um país, por exemplo, sacrificar animais para pesquisas científicas pode ser ético, enquanto em outro país essa mesma atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. Agora que já sabemos o que é a ética, o que seria então a bioética? A palavra bioética ela tem origem grega e é a junção da palavra bios, que significa vida, com a palavra ethos, que, conforme vimos, significa ética. Seria então pensar na aplicação da ética na vida, seja vida humana, animal ou natural. E como ela trata de ciências da vida, ela vai então combinar a biologia com vários conhecimentos. Ela é então considerada uma matéria transdisciplinar, ou seja, ela abarca diversas disciplinas, o que vai permitir aí uma cooperação entre diversos conhecimentos, como medicina, direito, biologia, enfermagem e filosofia. Então, aqui é importante observar que a bioética ela não está restrita apenas às ciências da saúde. E ela é uma resposta da ética às novas situações oriundas da ciência no âmbito da saúde, como também dos decorrentes da degradação do meio ambiente, da destruição do equilíbrio biológico e do uso de armas químicas, por exemplo. Então, ela é o conhecimento voltado para a regulação ético-moral em relação ao desenvolvimento biotecnológico e os avanços da ciência. Então, aqui começamos a perceber que a bioética ela vem para trazer soluções para os conflitos éticos relacionados à ciência. Como exemplos de temas muito discutidos na bioética, temos a reprodução humana e a reflexão de seu uso para além do foco no tratamento da fertilidade, com uso para fins eugênicos, por exemplo, uma vez que a manipulação de traços da hereditariedade humana choca com princípios de direitos humanos e coloca em risco aí a diversidade humana e a integridade do patrimônio genético. Também, o uso de animais em pesquisas abrange muitos desafios éticos, sobretudo quando se pensa na indústria de cosméticos, uma vez que existem métodos alternativos e que possibilitam a redução do número de animais utilizados em pesquisas. Outro tema que envolve desafios bioéticos é também o cultivo de plantas transgênicas, uma vez que elas podem disseminar transgenes no meio ambiente, ameaçando a biodiversidade e com efeitos muito difíceis de estimar e muitas vezes irreversíveis. Então, nós temos muitos outros temas que geram também conflitos bioéticos e que são, por exemplo, relacionados ao aborto, à clonagem, uso de células-tronco, esterilização humana artificial, transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos e tecidos e mais uma infinidade de assuntos que provocam muito debate ético e também legal. Passando agora para o surgimento da bioética, podemos dizer que essa palavra bioética foi utilizada pela primeira vez no artigo científico de uma revista alemã chamada Cosmos, pelo pesquisador Fritz Jahr, em 1927, com uma discussão ainda muito limitada com relação aos direitos da vida. Anos depois, em 1971, o tema foi melhor trabalhado no livro chamado Bioética, uma ponte para o futuro, do pesquisador Van Potter. Ali, ele expandiu a temática para outros lugares, como, por exemplo, alimentação, saúde, degradação ambiental e crescimento demográfico. Van Potter propôs a bioética como um espaço interdisciplinar para o estudo da sobrevivência humana. Então, essas questões o levaram a buscar um diálogo entre as ciências da vida e a sabedoria prática, sendo a bioética considerada, então, um saber interdisciplinar. Só que nos anos seguintes, a disciplina restringiu-se a conflitos clínicos e hospitalares, ficando então restrita à área da saúde humana e afastando-se das questões da ética ambiental. Aí, a partir dos anos 1990, foi possível perceber um gradativo processo de resgate da abordagem mais ampla da bioética, especialmente na vertente que Potter havia renomeado de bioética global, ali em 1988,
e que se contrapunha ao principialismo biomédico que prevalecia então na disciplina. Atualmente, podemos dizer que a bioética é conceitualmente muito mais ampla, e nós costumamos dividir os temas bioéticos em duas áreas: o campo das situações persistentes e o campo das situações emergentes. As situações persistentes são aquelas que acompanham a humanidade desde a sua origem e estão ligadas à ideia de vida e de morte, como a eutanásia, aborto, direito de morrer. A bioética das situações persistentes, ela também analisa aqueles temas cotidianos que se referem à vida das pessoas e que persistem ao longo dos tempos, como, por exemplo, o racismo, a exclusão social, as discriminações de gênero, de raça e sexualidade. Já as situações emergentes são aquelas causadas principalmente pelo avanço biotecnológico da humanidade. Então, ela lida com conflitos resultantes da aplicação da tecnologia. Aí é que a gente encontra situações relativas à reprodução assistida, por exemplo, a clonagem, sendo os problemas discutidos à medida que a ciência vai avançando, como, por exemplo, também o uso de células-tronco. Sobre as implicações práticas da bioética, nós não podemos deixar de falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, vários prisioneiros de guerra foram sujeitos a pesquisas sem o seu consentimento. E esses prisioneiros, eles se encontravam com sua autonomia completamente usurpada e estavam extremamente vulneráveis. Então, eles eram submetidos a vários experimentos científicos sem nenhum tipo de proteção. Então, após a Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido um tribunal ad hoc, que é um tribunal temporário e instituído excepcionalmente com a finalidade de julgar crimes específicos. Esse tribunal ele ficou conhecido como Tribunal de Nuremberg. A criação deste tribunal foi motivada pelos horrores praticados nos experimentos nazistas. Então, como exemplo desses experimentos, nós podemos citar os prisioneiros colocados em uma câmara de baixa pressão para pesquisar maneiras de ajudar os pilotos alemães que tinham que enfrentar grandes alturas. Nesse experimento, dos 200 prisioneiros, morreram 80. Outro experimento era o de congelamento, para conhecer os mecanismos e tratar a hipotermia. Então, eles mergulhavam os prisioneiros em um tanque com água congelada por mais de 3 horas ou então até a morte do prisioneiro. E também os experimentos com crianças, onde, obcecados com a supremacia racial, eles experimentavam em crianças com o objetivo de torná-las mais fortes, fazer seus olhos ficarem mais claros e seus traços mais próximos ao padrão ariano. E além destes, muitos outros experimentos foram conduzidos, ultrapassando qualquer limite de dignidade da pessoa humana. Então, no Tribunal de Nuremberg, os oficiais nazistas foram questionados sobre essas pesquisas e os maus-tratos praticados. Em sua defesa, eles alegaram que os seus atos foram fundamentados em ordens recebidas, que, por sua vez, essas ordens foram baseadas em leis e normas que eram legítimas na Alemanha daquele momento. Então, foi nesse contexto que o conceito de dignidade da pessoa humana começou a ser trabalhado, concluindo-se que, independente da lei e da norma de um local, a dignidade da pessoa humana deve ser sempre respeitada, e se ela for violada, será incompatível com o Estado democrático de direito. Inclusive, é importante saber que a dignidade da pessoa humana é um pilar fundamental da bioética. O Tribunal de Nuremberg, então, em 1946, julgou 23 pessoas, 20 das quais eram médicos, e que foram considerados criminosas de guerra pelos brutais experimentos realizados em seres humanos. Em 1947, o tribunal divulgou as sentenças, além de um documento que ficou conhecido como Código de Nuremberg. 7 acusados foram condenados à morte pelo tribunal. E esse documento, o Código de Nuremberg, tornou-se um marco na história da humanidade, pois pela primeira vez estabeleceu-se uma recomendação internacional sobre os aspectos éticos envolvidos na pesquisa em seres humanos. O Código de Nuremberg ele possui então 10 princípios básicos, determinando a obrigatoriedade do consentimento informado,
explicitando a ilegalidade da coerção e as regras sobre a experimentação científica e defendendo a beneficência como um dos fatores justificáveis sobre os participantes dos experimentos. O Código de Nuremberg foi o primeiro sistema normativo internacional a regular os padrões de pesquisas clínicas. A partir de então, as discussões sobre os limites éticos da experimentação foram intensificadas, e atualmente, como vocês sabem, existem parâmetros rigorosos para as pesquisas com seres humanos. Para que vocês conheçam, estão aqui os 10 princípios contidos no Código de Nuremberg, baseados naqueles pontos que eu citei no slide anterior, que é a necessidade do consentimento informado, o mínimo risco ao participante e ilegalidade da coerção, em que o participante pode interromper sua participação a qualquer momento no experimento. Bom, o Código de Nuremberg de 1947 pode então ser considerado o primeiro documento internacional a regulamentar o campo da pesquisa biomédica em seres humanos. A partir daí, diversos outros documentos contribuíram para aprimorar a regulação das pesquisas em seres humanos. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi fundamental no estabelecimento de direitos essenciais a todos os seres humanos e, por consequência, trouxe princípios importantes para a experimentação científica. Em 1964, a Associação Médica Mundial instituiu a Declaração de Helsinki, que agregou ao Código de Nuremberg novos elementos na análise ética de pesquisas, ao estabelecer, por exemplo, a distinção entre experimento envolvendo pacientes e pesquisa com sujeitos saudáveis, bem como defendeu a avaliação ética prévia por um comitê independente dos protocolos de pesquisa. Já em 1978, foi publicado o relatório de Belmont, como uma resposta aos escândalos causados pelos graves casos de violação bioética nos Estados Unidos. Um desses casos, por exemplo, foi o estudo Tuskegee, que era sobre sífilis não tratada em homens negros, em que se negava o tratamento aos doentes, já que o intuito era observar a evolução natural da doença. Os pacientes que participavam voluntariamente desse projeto, eles não tinham clara ideia do seu papel nele e acreditavam que estavam sendo acompanhados no tratamento de sua saúde. Esse relatório de Belmont foi então produzido com o objetivo de identificar os princípios éticos básicos que devem conduzir à experimentação em seres humanos e determinou também a obrigatoriedade de um comitê institucional para a revisão dos projetos de pesquisa a serem financiados pelo Estado. Em 1993, o Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas e a Organização Mundial de Saúde publicaram as Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas envolvendo seres humanos, trazendo a necessidade de consentimento da comunidade em estudos epidemiológicos, a avaliação risco-benefício em todo tipo de pesquisa envolvendo seres humanos, o sigilo dos dados obtidos, a compensação por danos, entre outras diretrizes. E, por fim, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, publicada em 2005 e assinada por 191 países, é considerado um marco histórico por expandir a abrangência da bioética para além das questões biomédicas e enfatizar a justiça social. Tratando agora do surgimento da bioética no Brasil, podemos dizer que se desenvolveu somente a partir da década de 1990, motivo pelo qual pode ser considerada tardia. E o motivo deve-se ao fato de que o país estava sob ditadura militar, o que dificultava a consolidação de uma área de conhecimento que se propunha a discutir questões éticas ligadas à autonomia e à dignidade humana. Então, sua evolução em âmbito nacional relaciona-se diretamente com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição que traz em seu bojo garantias e direitos fundamentais do cidadão, trazendo grande valor no trato das questões ligadas aos direitos humanos, abrindo então espaço para as discussões ligadas à bioética.
Neste momento, ainda houve a elaboração de um novo Código de Ética Médica, fazendo parte do processo de redemocratização que transformou as relações no país no final da década de 80. A publicação do livro Experimentação com Seres Humanos, de Sônia Vieira e William Rosner, é também de 1988 e pode ser igualmente identificado como um marco deste período, sobre a preocupação com as pesquisas que envolvem os seres humanos. Em 1995, foi criada a Sociedade Brasileira de Bioética, com a posterior realização do primeiro Congresso Brasileiro de Bioética em 1996, que foi fundamental para agregar a esse campo de estudo profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Também, em 1996, o Conselho Federal de Medicina lançou o primeiro periódico na área, a revista Bioética. Então, tivemos a publicação da Resolução 196 de 1996 pelo Conselho Nacional de Saúde, vigente até hoje. Essa resolução estabeleceu diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, inclusive promovendo a criação de comitês de ética em pesquisa. Essa resolução ela contribuiu para a consolidação do Sistema Brasileiro de Revisão Ética das Pesquisas. Em 1998, tivemos a publicação do livro Iniciação à Bioética, pelo Conselho Federal de Medicina. Na área de ensino, em relação à graduação, a primeira disciplina de bioética no Brasil, na época denominada de Introdução à Bioética, foi oferecida no ano de 1994 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Mas somente a partir de 2001 é que as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação da saúde passaram a recomendar a bioética como disciplina indispensável ao processo de formação acadêmica. Então, de tudo o que foi dito, vocês perceberam que a bioética expandiu a noção de que precisamos colocar acima do progresso científico a vida humana. Lá nos slides das regulamentações, eu citei que no ano de 1978 foi produzido o relatório de Belmont. O intuito desse relatório foi lançar as bases éticas para a produção de ciência no mundo, sendo identificados 3 princípios básicos que deveriam nortear todas as pesquisas. Os princípios foram autonomia, justiça e beneficência. Depois, em 1979, o filósofo Bicham e o teólogo Childers escreveram o livro Princípios de Ética Biomédica, que é hoje um dos livros mais importantes para o principialismo bioético. Ali, além desses 3 princípios bioéticos propostos no relatório de Belmont, eles colocaram mais um, o princípio da não maleficência. Então, no principialismo, nós consideramos 4 princípios. O princípio da autonomia, que estabelece que as pessoas têm o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Qualquer tipo de procedimento a ser realizado no corpo de um indivíduo ou que tenha relação com a sua vida deve ser sempre autorizado por ele. E nas situações em que o próprio paciente não é capaz de responder por si, como uma criança ou uma pessoa inconsciente, por exemplo, as informações devidas devem ser prestadas aos seus responsáveis, e a eles caberão o direito de decidir. O segundo princípio, o princípio da justiça ou equidade, é interpretado como um tratamento justo e equitativo e apropriado às pessoas. Ele estabelece que os profissionais de saúde tratem todos os doentes com o mesmo cuidado e atenção, sem diferenças no tratamento por questões sociais, culturais, étnicas, de gênero ou religiosas. Esse princípio é importante, por exemplo, quando analisamos as distribuições de bens de saúde, que devem ser feitas de forma equilibrada, alcançando o maior número de pessoas assistidas. O princípio da beneficência significa fazer o bem aos outros. É a obrigação de maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Esse princípio, ele exige não apenas evitar danos, mas também beneficiar os pacientes e promover o seu bem-estar. E, por fim, o princípio da não maleficência
determina a obrigação de não causar danos intencionalmente e tem o objetivo de evitar que um tratamento ou pesquisa cause mais danos do que os possíveis benefícios. Bom, então todo esse contexto principiológico foi muito importante porque finalmente foi instrumentalizada a bioética, trazendo para o universo acadêmico o significado da bioética. É importante destacar que esses princípios eles foram elaborados no início da bioética, num contexto acadêmico estadunidense. Então, atualmente, a bioética ela é muito mais difundida, existem várias teorias. Nós temos, por exemplo, a teoria latino-americana, a europeia e várias outras. E como qualquer campo das ciências, a teoria principialista recebeu várias críticas. Aqui eu vou listar as principais críticas feitas pelo hemisfério sul. Essas críticas consideram as realidades dos países ocidentais do hemisfério sul, que apresentam realidades muito diferentes lá do hemisfério norte. Então, o primeiro ponto da crítica é com relação ao individualismo da teoria. A teoria principalista foca muito na relação profissional-paciente, aplicando a ética em contextos individuais. Então, quando a teoria começou a se expandir e ser utilizada no dia a dia, na realidade das pessoas, tentou se aplicar para a coletividade, algo que seria praticamente impossível para a teoria principialista. O segundo aspecto dessas críticas trata da superautonomia, porque existe um favoritismo em relação ao princípio da autonomia em relação aos outros princípios. E essa supervalorização da autonomia ocasionou alguns exageros na utilização da autonomia. Então, por exemplo, a partir desse princípio foi criada uma percepção de que para se cumprir a autonomia bastaria um termo de consentimento assinado pelo paciente, e que esse termo por si só já seria suficiente para isentar o profissional de qualquer culpa caso algo saísse errado no desenvolvimento das suas práticas. E o que acontece é que o judiciário brasileiro já entende que os termos de consentimento por adesão ou simplesmente genéricos são inválidos e rejeitados em caso de disputa judicial, porque o termo de consentimento ele tem que ter a função de informar e esclarecer, e assim entregar mais autonomia para o paciente. Outra crítica é com relação à pretensa universalidade dos princípios da bioética, como se existisse uma moralidade comum. E é complicado falar nisso, porque o que seria uma moralidade comum a todos os povos? Por exemplo, existem comunidades que nem chegam a construir socialmente um entendimento de autonomia dos indivíduos, como no caso de comunidades indígenas. E o quarto aspecto da crítica é o reducionismo da teoria principialista, como se essa fosse a única bioética existente ou possível, quando na verdade ela pode ser muito mais politizada e comprometida com a resolução dos problemas de desigualdade no mundo. E a bioética na América Latina, e principalmente no Brasil, tem sim esse viés de políticas públicas, esse viés mais coletivo de uma ciência que vai levar em consideração a saúde enquanto um direito de todos. Bom, então a bioética ela é uma ciência bem ampla e complexa que traz no seu contexto uma maneira de resolver essas questões éticas e morais. E é importante aqui entender que a teoria principialista ela é muito importante para a bioética, mas ela não deve em momento algum ser utilizada como sinônimo da bioética, que é uma ciência própria. Inclusive, nós estamos no momento de ampliação conceitual da bioética. E a partir da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, fica confirmado o caráter pluralista da bioética. Essa declaração ela representa um divisor de águas na agenda da bioética internacional, por ampliá-la para além da temática biomédica e biotecnológica, também para os campos social, sanitário e ambiental. Nós concluímos então os principais assuntos sobre a bioética e agora vamos fazer um recorte para falar um pouco sobre a ética no meio acadêmico,
já que vocês estão inseridos nesse ambiente acadêmico e muitos trabalham com pesquisas e publicações de trabalhos. Bom, as questões referentes à ética e ao estabelecimento de um código de conduta estão sempre relacionadas com a integridade dos métodos utilizados na pesquisa e envolve todas as fases do processo metodológico. A idoneidade de um trabalho é avaliada pelo rigor na execução dos experimentos e análises, além da clareza e honestidade na exposição dos resultados obtidos. Então, a ética ela deve estar presente desde a escrita, no desenvolvimento do projeto, com relação aos autores envolvidos, e a fase de publicação da pesquisa e as questões relativas à autoria dos trabalhos. Um assunto muito importante quando falamos de ética acadêmica é o plágio. O que seria, então, o ato de plagiar? O plágio é a apropriação indevida da obra intelectual de uma outra pessoa. Essa obra pode ser um texto, uma música, uma fotografia ou uma obra audiovisual, por exemplo, em que a pessoa que utilizou a obra assume a sua autoria, por não colocar os créditos para o autor original. E no meio acadêmico, o plágio se tornou uma verdadeira praga com o surgimento da internet, e agora mais ainda com o ChatGPT. Aqui no Brasil, nós estamos avançando nesse combate, especialmente com o auxílio das ferramentas antiplágio, que é um famoso pega-ladrão. E é isso mesmo, pessoal, porque a palavra plágio provém do termo em latim plagiarius, que tem o significado de roubar. Mas então, será que o plágio é considerado crime? Bom, os países tratam o plágio de maneiras muito diferentes. Mas em qualquer parte do mundo, o plágio é sim considerado crime. O plágio ele é considerado antiético e também qualificado como crime de violação de direito autoral aqui no Brasil. Então, cuidado aí para não perder o seu réu primário com o plágio, porque ele é um crime tipificado no Código Penal, no seu artigo 184, e traz algumas punições para quem o comete. Embora o Código Penal não traga especificamente a palavra plágio para definir esse crime, este crime é denominado de crime de violação de direito autoral. E também, segundo a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 1998, é considerada violação grave à propriedade intelectual e aos direitos autorais, além de agredir frontalmente a ética e ofender a moral acadêmica. Então, além das consequências intangíveis, que seriam aquelas afetas à credibilidade e à moralidade das instituições e dos autores, o plágio ele também possui consequências tangíveis, com aplicações de sanções concretas na seara jurídica. E como sanções jurídicas, nós temos as sanções penais, as sanções administrativas e as sanções civis. E esses três tipos de sanções podem ser aplicadas cumulativamente, que significa que elas podem ser aplicadas ao mesmo tempo. A sanção penal é a pena prevista no Código Penal para violação dos direitos autorais, sendo a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Só que, se esse plágio tiver o intuito de lucro, direto ou indireto, aí a pena ela vai ser de reclusão de 2 a 4 anos e multa. E reclusão, veja bem, significa cadeia. Então, muito cuidado com o plágio, porque ele traz consequências muito sérias para a vida acadêmica, profissional e pessoal. Já a sanção administrativa, ela é aplicada no caso de praticado por agente público, e é aberto um processo administrativo para se apurar a infração, podendo acarretar a demissão e perda do título acadêmico. Nós temos aí um exemplo de um professor de uma renomada universidade aqui no Brasil, que em 2017 foi acusado de plágio, sendo exonerado e perdeu seu cargo na instituição. Nesse caso, sua orientanda também foi punida e perdeu o título de doutora. A autora ela utilizou imagens plagiadas sem a fonte de origem em sua tese de doutorado. E as sanções civis são as descritas no artigo 108 da Lei de Direitos Autorais.
e incluem desde a apreensão de exemplares, a suspensão de divulgação, indenizações por perdas e danos, indenizações por danos morais e a retratação. Sobre a retratação, o artigo 108 da Lei de Direitos Autorais estabelece que ela deve ser divulgada em empresa de radiodifusão, no caso do plágio ter ocorrido nesse tipo de meio de comunicação, ou na publicação de revistas ou jornais, inclusão de errata em exemplares ainda não distribuídos e publicação em jornal de grande circulação. Aqui nós temos um exemplo de retratação realizada por uma revista eletrônica. A retratação ela é, então, um instrumento público para se registrar ou corrigir problemas de um artigo publicado ou comunicar seu cancelamento. E esses avisos devem conter os motivos para a retratação e especificar quem está retratando. Eles devem ser publicados nas versões eletrônicas e impressa da revista e devem incluir o título do artigo e os respectivos autores. Bom, o plágio ele assume diversas nuances e pode ser pela via direta, quando se copia literalmente o texto original, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Ele pode ser um plágio indireto, quando se reproduz com suas próprias palavras a ideia de um texto original, mas sem indicação da fonte de pesquisa. Então, veja que ao escrever um parágrafo com suas próprias palavras, necessariamente deve-se colocar a citação, porque a ideia não foi sua, e sim do autor de onde você tirou a citação. Pode ser também um plágio de fontes, quando você utiliza das fontes de um autor consultado, como se tivessem sido consultadas em primeira mão. Outra modalidade de plágio é o consentido, que acontece quando o autor cede conscientemente um trabalho para que seu colega coloque como de autoria própria. E, por fim, o autoplágio, que é quando você reapresenta como se fosse original o trabalho de sua própria autoria. Então, veja que é possível plagiar a si mesmo, tanto apresentando trabalhos integrais já publicados anteriormente, quanto fazendo múltiplas submissões desse trabalho, e também publicando trechos parciais inseridos num novo trabalho sem citar sua fonte original. Os critérios de autoria estão longe de ser um consenso no meio científico, mas, em geral, para se receber o crédito de autoria, um pesquisador precisa atender algumas condições principais. Então, ele tem que ter uma contribuição substancial para a concepção e planejamento, ou então aquisição dos dados, análise e interpretação desses dados. Então, nem toda contribuição qualifica um pesquisador para ser considerado um autor de um trabalho. Outro critério é a redação e esboço do artigo, ou então a sua revisão crítica importante para o seu conteúdo intelectual. Todos que contribuíram têm o direito de opinar na escrita do artigo. E a aprovação da versão final a ser publicada. Então, por isso, nunca envie um trabalho para publicação sem a anuência de todos os envolvidos. E todos os colaboradores que não preencham o critério de autoria, eles devem ser listados na seção de agradecimentos, com suas contribuições específicas ao estudo. Então, pode ser um desenho, pode ser uma coleta de dados, análise dos dados, preparação de manuscritos. E uma vez que os leitores eles podem inferir que as pessoas listadas nos agradecimentos, eles endossam os dados e as conclusões do estudo, essas pessoas devem fornecer permissão escrita para serem agradecidas. Assim, não se deve citar alguém nos agradecimentos sem autorização prévia. E a ordem dos autores em um artigo científico nem sempre segue uma regra única. Normalmente, a ordem dos nomes é um fator usado para se avaliar a importância que cada autor teve no trabalho. Mas é possível, por exemplo, que as exigências editoriais ditem que o nome dos autores devem ser listados simplesmente em ordem alfabética. Então, ao submeter um trabalho, você deve prestar atenção nas exigências solicitadas.
Bom, se houver financiamento da pesquisa, é recomendado fazer um agradecimento à agência de fomento. Tanto a FAPESP quanto a CAPES, elas determinam através de portarias e normativas a forma como se deve mencionar o financiamento em suas publicações. No exemplo aqui do slide, vemos as expressões exatas que devem constar dos agradecimentos indicadas pela própria CAPES. E aqui também um exemplo indicado pela FAPESP. E da mesma forma, os trabalhos apresentados em congressos, sob forma de slides ou painéis, eles devem trazer a menção ao financiamento. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula do módulo Biossegurança, Bioética e Legislação em Biotecnologia. E nesta aula, nós aprendemos sobre 3 temas principais. Sobre a ética, vimos os conceitos de ética, para que ela serve e os dilemas éticos. Entendemos que a bioética é a aplicação da ética às ciências da vida e vimos o histórico do surgimento da bioética no mundo e no Brasil e conhecemos a teoria principialista, com as principais críticas sobre ela. E finalizamos com a ética no meio acadêmico. Abordamos sobre o plágio, as sanções previstas em lei, os principais aspectos da autoria e os agradecimentos às instituições de fomento. Na nossa terceira aula, vamos prosseguir com o estudo da bioética, mas tratando das legislações sobre o tema, ou seja, vamos falar sobre o biodireito. Aqui as referências utilizadas nesta aula. Até a nossa próxima aula. Meu e-mail é este que está no slide. Em caso de dúvidas, estou à disposição. Obrigada!